Vejamos as propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade: logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Lembrando vocês que, pela definição de log, a elevado a zero é igual a 1. Então, confirma-se essa propriedade. Por exemplo, logaritmo de 1 na base raiz de 2. Isso aqui é igual a zero. Então, se o logaritmando for 1, não interessa qual seja a base. O resultado do logaritmo sempre é zero. Propriedade número 2. Se tivermos o logaritmando e a base iguais entre si, a resposta é 1, qualquer que seja o a, desde que, claro, esteja na existência do log. Por exemplo, logaritmo de 4 na base 4 é 1, a resposta desse logaritmo. Outro logaritmo, a outra propriedade do logaritmo é o logaritmo de uma potência, em que a base da potência é igual à base do logaritmo. Nesse caso aqui, o resultado do logaritmo é o nosso expoente, no caso n. Exemplificando, logaritmo de 81 na base 3. Se pegarmos 81 e decompormos em fatores primos, temos 3 na quarta. Veja que aqui tem 3, portanto, o expoente representa o valor do logaritmo de 81 na base 3. A propriedade 4 é do logaritmo de um produto, quando eu tenho logaritmo de m vezes n, numa base a qualquer. Nós podemos abrir isso como o logaritmo da soma, desses dois valores. Ou seja, o logaritmo de m vezes n é igual à soma do logaritmo desses dois fatores, na mesma base a. Vamos ver agora então a propriedade do logaritmo de um quociente, de uma divisão. Isso aqui é igual ao logaritmo do numerador, que é o m, menos o logaritmo do denominador, que é o n, sempre na mesma base a. A propriedade 6 é do logaritmo de uma potência. Veja que nós podemos, nesse caso, o logaritmo de m na base a, este n aqui, ele passa para frente multiplicando o logaritmo, ou seja, o logaritmo de m elevado a n na base a é igual a n vezes o logaritmo de m na base a. A sétima propriedade envolve o produto de dois logaritmos, onde a gente troca a posição do logaritmando e da base. O logaritmo de a na base b vezes o logaritmo de b na base a é igual a 1. Uma aplicação aqui, ó. Se o logaritmo de 2 na base 3 vale 4, então o logaritmo de 3 na base 2, veja que houve uma inversão aqui, é o inverso do logaritmo, ou seja, 1 sobre k. A oitava propriedade é uma potência em que o expoente dessa potência é um logaritmo que tem a base igual à base da potência. Quando isso acontecer, o valor de toda essa potência resume-se ao nosso n, ou seja, ao logaritmando. Eu não coloquei aqui uma propriedade pertinente ao logaritmo de um radical, Falamos do logaritmo da multiplicação, logaritmo da divisão, do quociente, Aqui temos o logaritmo da potência. O logaritmo de um radical nós podemos pensar assim, ó. Veja esse exemplo. Logaritmo de raiz cúbica de x ao quadrado numa base a. A raiz que vocês têm aqui pode ser colocada em forma de potência. Portanto, raiz cúbica de x ao quadrado é x elevado a 2/3. Ora, se nós usarmos a propriedade número 6, em que o expoente passa para frente multiplicando o logaritmo, nós teremos isso aqui, ó. Este 2/3 passa para frente multiplicando o logaritmo, e aí vocês têm isso, 2/3 do logaritmo de x na base a. Então, o que eu quero dizer com isto é que o logaritmo de um radical a gente pode, no caso, converter no logaritmo de uma potência em que o expoente será fracionário. E tome cuidado com isso aqui, ó. Logaritmo de m mais n é diferente do logaritmo de m mais o logaritmo de n. E se for logaritmo de m menos n, isso também é diferente. Nós não temos propriedade para o logaritmo de uma soma e não temos propriedade para o logaritmo de uma diferença. Temos uma multiplicação, temos de um quociente, temos de uma potência, temos de uma raiz, mas para soma e subtração nós não temos nenhuma propriedade.